Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa análise do mercado da bola, esse ecossistema que, nossa, não para nunca. Hoje a gente vai mergulhar num material muito rico, que mostra bem como os clubes brasileiros estão jogando um xadrez bem complexo, sabe? Cada movimento ali no tabuleiro, seja financeiro ou tático, acaba definindo o futuro dentro de campo. A gente tem aqui um resumo que passa por gigantes como São Paulo, Vasco e vai até para a Europa, com uma disputa judicial envolvendo um dos maiores nomes do esporte. E a nossa missão é tentar conectar os pontos. Por que um clube vende sua maior promessa? O que leva um ídolo a negociar com um rival histórico? Vamos tentar decifrar as táticas, as pressões e, claro, as ambições por trás das manchetes. Vamos lá? Bom, o pontapé inicial é no São Paulo, que parece estar em todos os cantos do mercado ao mesmo tempo, né? A primeira notícia que salta aos olhos é a venda do jovem meia Rodriguinho para o Farense de Portugal. A leitura inicial parece simples. O clube precisa fazer caixa. Mas será que é só isso mesmo? Olha, raramente é só isso. O que a gente está vendo é a evolução de uma estratégia que muitos clubes brasileiros foram, assim, forçados a adotar. Não é só vender para pagar as contas do mês. O São Paulo, ao manter uma porcentagem dos direitos econômicos, está agindo menos como um clube tradicional e mais como, sei lá, um fundo de investimento, de risco, um venture capital do futebol. Peraí, um fundo de investimento? Como assim? Porque do ponto de vista da torcida, vender um garoto da base que mal teve chance soa mais a desespero do que a estratégia, sabe? Não é um sinal de que a água tá batendo no pescoço? É um sinal das duas coisas. E aí que está a complexidade da situação. Sim, a pressão financeira é o gatilho, com certeza, mas a resposta a essa pressão está mais sofisticada. Em vez de vender 100% do passe pelo melhor preço do momento, eles vendem uma parte para ter dinheiro agora e apostam na valorização futura do ativo, que é o jogador. Estão monetizando o potencial antes mesmo de ele virar desempenho no Morumbi. É um reflexo de como os clubes se tornaram exportadores de promessas e não mais do produto acabado. Entendi. É uma aposta que as circunstâncias forçam, né? E falando em situações forçadas e bem complexas, a gente chega no assunto que tá fervendo: Alisson e o interesse do Corinthians. Uma negociação direta com um rival histórico, por um valor que nem parece tão alto, né? Cerca de R$ 1 milhão. Isso quebra todos os protocolos não escritos do futebol? Não. Quebra completamente e revela muito sobre o momento atual. Uma transferência dessas, assim, pública, com valores expostos, sinaliza um desalinhamento muito profundo. Pode ser financeiro, claro, o São Paulo precisando aliviar a folha salarial com urgência. Pode ser técnico, com a comissão achando que ele não é mais uma peça-chave, ou até uma questão de vestiário. O fato é que, ao abrir negociação com o maior rival, o clube está mandando uma mensagem clara para o mercado e para a própria torcida, de que o pragmatismo passou por cima da rivalidade. E o que isso diz sobre o poder do jogador nessa equação? O fato de o Alisson sequer considerar essa troca e os clubes estarem dispostos a fazê-la não mostra que a lealdade ao escudo perdeu muito peso para o profissionalismo e, claro, para o dinheiro? Ah, sem dúvida nenhuma. Mostra que aquele conceito de jogador de um clube só virou uma relíquia do passado. O atleta moderno e o staff dele enxergam a carreira como um projeto empresarial. Se o projeto no São Paulo acabou e o Corinthians oferece um contrato longo, até 2027, com estabilidade, a rivalidade das torcidas vira um fator secundário na decisão. É um choque para a cultura do torcedor, eu sei, mas é a realidade do futebol como negócio. E enquanto isso tudo acontece, o São Paulo ainda tenta se reforçar, né? Busca o argentino Julián Fernandes, vê o assédio do Flamengo no Marcos Antônio, o tabuleiro não para de se mover. E olha que interessante, essa tensão entre os rivais não é só em São Paulo. Porque se a gente cruzar a ponte aérea, vai para o Rio, o Vasco está vivendo o oposto, né? Lá o clima é de euforia com os reforços. Exatamente, o Vasco está no outro lado da moeda. Enquanto o São Paulo parece vender para sobreviver, o Vasco está comprando para competir. E o que é fascinante nisso é o poder da percepção. O buzz nas redes sociais, a cobertura da mídia, a reação dos rivais, tudo isso cria uma narrativa de que o Vasco voltou.
E essa narrativa por si só já é um reforço. Ela impacta o moral do elenco, a confiança da torcida, é um capital intangível, mas muito valioso. Uhum. Mas esse capital todo está sendo construído em cima de um modelo que também envolve perdas e perdas dolorosas. A joia da base, o Ryan, está de malas prontas para a Inglaterra. É o roteiro clássico, né? A promessa que mal jogue já rende milhões para os cofres. Esse é o grande paradoxo do nosso futebol. A venda do Ryan é, ao mesmo tempo, um sucesso e uma frustração. É um sucesso porque valida o investimento na base, prova que o clube forma talentos de nível europeu e, o mais importante, financia as contratações que geram essa euforia toda. O dinheiro do Ryan ajuda a pagar os reforços que vão fortalecer o time agora. Mas esse modelo não cria uma espécie de teto de vidro para os clubes brasileiros? Se a principal função da base é gerar receita com exportação, como um clube consegue reter jogadores para construir uma dinastia, para competir de verdade no Mundial de Clubes? Parece um ciclo de montar e desmontar o time o tempo todo. Você tocou no ponto central da gestão do futebol no Brasil. É exatamente esse o dilema. Os clubes vivem numa corda bamba. De um lado, a sustentabilidade financeira, que exige essas vendas. Do outro, a ambição desportiva, que exigiria segurar um jogador como Ryan por mais uns 3, 4 anos. Hoje, a balança quase sempre pende para o lado financeiro. E o bom gestor é aquele que consegue navegar nesse ciclo. Vender bem, para poder contratar bem e se manter competitivo. E para fechar esse ciclo, saídas como a do Sforza, emprestado, são necessárias para oxigenar o elenco e abrir espaço, tanto em campo quanto na folha de pagamento. Faz todo sentido. Agora, enquanto o Vasco está nesse alarde todo, o Corinthians parece ir por um caminho mais quietinho, né? Focando no tal do excelente custo-benefício com a chegada do atacante Caio César. O Corinthians está jogando um jogo diferente. Sem o mesmo poder de investimento de outros rivais agora, a estratégia é ser mais eficiente. A busca pelo custo-benefício é procurar uma assimetria no mercado, sabe? Encontrar um jogador cujo valor potencial é maior que o preço atual. No caso do Caio César, a aposta é na velocidade, uma característica que o time claramente precisa. É um planejamento mais pragmático. Pois é, mas a gente sabe como é futebol, né? Custo-benefício às vezes é só um jeito bonito de falar aposta barata. Onde que está a linha que separa uma contratação inteligente, um achado de mercado, de um tiro no escuro que pode não dar em nada? A linha é a qualidade do processo de scout, de análise de dados. Uma contratação de baixo custo vira inteligente quando tem um estudo por trás que mostra que as características daquele jogador se encaixam no modelo de jogo do treinador. O risco sempre existe, mas ele é diminuído pela informação. O tiro no escuro é quando se contrata só pelo preço, sem pensar nesse encaixe. O sucesso do Corinthians vai depender de quantos desses cálculos aí vão se provar corretos no final. Falando em coisas que finalmente se provam corretas. Em Minas Gerais, a torcida do Cruzeiro teve aquela confirmação que, nossa, calma qualquer coração ansioso, Gerson com o nome publicado no BID. O que significa esse momento, para além da burocracia? O BID, o Boletim Informativo Diário, ele é a materialização da esperança. Até o nome sair ali, a contratação existe no mundo das notícias, da conversa de bar. É uma promessa. A partir do momento que o registro é oficial, o jogador deixa de ser um reforço para ser uma opção real para o treinador. Para o torcedor que acompanhou tudo é o ufa, agora é de verdade. É a luz verde para começar a imaginar ele em campo. A ansiedade da espera vira a ansiedade da estreia. Boa. E para fechar esse bloco, o Botafogo que também vive um momento de virada de chave com a chegada do novo técnico, né? Seja o Anselmi ou o Arthur Jorge. O discurso de chegada foi forte, prometendo muita energia e uma máquina ofensiva. Depois do final de temporada do ano passado, essas palavras têm um peso ainda maior, certo? Nossa, e um peso gigantesco. O novo técnico não chega só para treinar, ele chega para fazer quase um exorcismo psicológico ali. A promessa de uma máquina ofensiva é uma declaração de intenção de virar a página, de abandonar o fantasma da perda do título. É uma tentativa de redefinir a identidade do time, sabe? Focando no futuro, não no passado. Se a promessa vai se cumprir, só o tempo dirá. Mas como ponto de partida para restaurar a confiança é exatamente o discurso que o clube e a torcida precisavam ouvir. Bom, vamos ampliar um pouco o mapa agora.
Olhando para o Sul, a gente vê o Grêmio fazendo o que o mercado chama de limpa na folha salarial. Rescindiu com 3 jogadores, incluindo um nome de peso como o goleiro Thiago Volpi. Essa movimentação do Grêmio é um exemplo clássico de gestão de recursos. Se conecta com o que a gente viu em outros clubes. Mas enquanto o São Paulo vende jovens para fazer caixa, o Grêmio está cortando custos com jogadores experientes para essencialmente o mesmo fim: abrir espaço no orçamento para investir em reforços mais estratégicos. Mostra que não existe uma fórmula única, né? Cada clube usa as ferramentas que tem para buscar o equilíbrio. E é curioso ver essa limpeza no Grêmio, porque do outro lado da cidade, o rival internacional parece fazer um movimento oposto. Trouxe um volante argentino da Rússia com fama de xerife, uma peça que geralmente não custa barato. São 2 filosofias em choque em Porto Alegre. Exatamente. E isso torna o Campeonato Gaúcho ainda mais interessante. O Grêmio aposta na otimização de recursos. O Inter no investimento mais pesado numa posição-chave para dar mais casca para o time. Talvez já pensando na Libertadores, que exige esse perfil. Não dá para dizer qual está certa, mas são caminhos bem diferentes para buscar o sucesso. Saindo do Sul e indo para o Nordeste, o Vitória de volta à Série A também se mexe bem. Trouxe o meia Martínez, do Fortaleza, e um lateral do Bragantino. É a cartilha de um time que subiu sendo seguida à risca? Perfeitamente. A estratégia do Vitória é muito inteligente. Para um clube que volta para a elite, a prioridade é montar um elenco competitivo e com experiência de Série A, rápido. Trazer um jogador como o Martínez, que conhece o campeonato, é um movimento de baixo risco. Mostra que o mercado é nacional e que tem muita oportunidade para clubes bem geridos, mesmo fora do eixo Rio-São Paulo, construírem times sólidos. E para fechar o nosso giro, a bomba internacional. Cristiano Ronaldo ganhou uma batalha judicial milionária contra a Juventus por salários atrasados da época da pandemia. A manchete é fácil, né? O robô não perde nem fora de campo. Mas qual é a real implicação disso? A implicação é enorme, vai muito além do dinheiro. Ok, é um precedente legal importante, mas o que isso significa na prática? A Juventus não é um clube qualquer. E o fato de eles terem perdido essa batalha envia um sinal de alerta para o futebol mundial. Um sinal de que a desculpa da pandemia acabou. Aquela justificativa para renegociar contratos, adiar pagamentos, a conta finalmente chegou. Exatamente isso. A conta chegou, a decisão diz a todos os clubes que usaram a crise para empurrar obrigações com a barriga que esse argumento tem data de validade. Os contratos precisam ser honrados. Isso pode forçar uma reestruturação financeira bem dolorosa em muitos clubes. A vitória do Cristiano Ronaldo não é só dele, é uma vitória do cumprimento de contrato que vai gerar tremores nas planilhas de muitos clubes por aí. Nossa, que mergulho, hein? Então, recapitulando, a gente passou por clubes virando quase fundos de investimento em jovens talentos, a rivalidade sendo deixada de lado pelo pragmatismo, a construção de euforia como um ativo e as diferentes filosofias para montar um elenco, seja no custo-benefício ou com investimentos pesados. A síntese é essa. O mercado da bola é um organismo vivo. A ambição esportiva esbarra o tempo todo na realidade financeira e cada transferência que a gente analisou, do jovem Rodriguinho ao veterano Cristiano Ronaldo, não é um evento isolado. É uma peça num quebra-cabeça gigante, uma decisão que causa um efeito dominó, impactando o campo, o caixa, a torcida e até o futuro legal dos clubes. Entender esses movimentos é entender o futebol moderno. E tudo isso que a gente conversou nos deixa com uma provocação final. Com essa pressão financeira cada vez maior e um mercado de jogadores completamente globalizado, aquela ideia romântica de lealdade a um clube está se tornando um conceito do passado. O que define a identidade de um time hoje? Os ídolos que ficam por anos a fio ou a capacidade de se reinventar de forma fria e calculista a cada janela de transferências?